Boa tarde, pessoal. Esse é o nosso primeiro Code Facts. É uma primeira vez trazendo alguém que tem uma cultura diferente, uma realidade diferente, para poder falar um pouquinho sobre programação. E hoje a gente trouxe um convidado especial, que é o Gabriel Bolbi, da turma 25, e a gente vai bater um papo sobre a programação, como é em Portugal, como é viver na Europa e como é ser um desenvolvedor na Europa, né? Então, Gabriel, se apresenta aí. Boa tarde, gente. E primeiro eu vou começar falando sobre minha trajetória para entrar na Tribe anteriormente. Eu sou formado em eletrônica, comecei a atuar desde muito novo na área, mais especificamente o que eu fazia era microsoldagem. Podemos dizer que eu era aquele cara que consertava seu celular e seu notebook ou computador caso desse algum problema. E há pouco tempo antes da Tribe, eu tive uma empresa. Ela acabou falindo e tal, e eu decidi, na época, que eu queria mudar de carreira, que eu não aguentava mais fazer eletrônica em específico. Então, resolvi entrar na Tribe. Já conhecia, já era aficionado por tecnologia, mas não conhecia nada de programação por si só. Então, eu vi a Tribe uma oportunidade de entrar no mercado. Um ano é rápido e eu só pago em tese se eu conseguir um emprego acima do patamar mínimo. Faz muito mais sentido para mim essa segurança. E claro, o principal de eu estar aqui é o networking, conexão com as pessoas. Que no final das contas, eu acho que programação é sobre isso. É sobre como uma pessoa consegue entender a dor da outra e trazer a solução em código. Então, começamos por aí. Especificamente, eu entrei na Tribe em julho, mas eu comecei a estudar para o processo seletivo, que eu acho que na época ainda tinha e parou de ter na 27, 28, na turma. 2 meses mais ou menos estudando, você entra. Que é basicamente o que vocês vão fazer no segundo projeto dentro da Tribe. Depois disso, eu ainda estava no Brasil, e final de julho eu vim para Portugal. Foi um caos para mim, toda mudança de matéria, até me reorganizar. Quase entrei de recuperação no pixel art na época, mas foi tranquilo. Pedindo ajuda para professor, amigo, deu para prosseguir. E o principal conselho que eu posso dar para vocês atualmente é façam os exercícios todo dia. Mas, agora em Portugal, eu já fiz algumas entrevistas e também fiz isso para o Brasil e tem algumas diferenças. E eu vim aqui tentar explicar para vocês quais são as principais diferenças e como fazer para ser visto aqui fora. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Daniel. Primeira dúvida que surge, todo mundo fala sobre como é ganhar no Brasil e como é ganhar fora. Então, a minha primeira pergunta seria: como é o salário, os valores aí na Europa? Olha, especificamente Portugal, que é o primeiro que eu vou te dar, que é onde eu estou localizado, um salário para um júnior, que é um salário ok, aqui são 1.300 euros. De 1.000 a 1.400, 1.500 é um salário ok para júnior. 2.000 é um salário ok para pleno, 2.000 euros, 2.200, 2.300. E depois disso, eu diria que a média vai para 3. O quanto isso é alto aqui fora? Eu vou ter que passar alguns valores para vocês entenderem. Se você mora numa cidade com muito movimento como Lisboa, que é um grande centro aqui, equivalente a São Paulo, você vai pagar em média uns 1.500 para ter um apartamento seu. Então é caríssimo morar aqui. Agora, se você vai para uma cidade vizinha, que fica às vezes 20, 30 minutos, que é o meu caso, o aluguel ele vai para 700, 550. Ainda é alto comparado com o salário mínimo, mas fora isso já vale a pena. Em Portugal, tem muita cultura de se alugar quarto. Então, ao invés de você pagar uma casa inteira, você vive em conjunto com outras pessoas que você não conhece e paga barato. Isso é algo que, na minha opinião, não vale a pena. Não vale a pena você sair de um país para vir morar em outro para você não ter a sua privacidade, que é algo que eu, enquanto pessoa desenvolvedora, prezo muito. Principalmente porque é interessante você ficar no seu canto, relaxado, fazendo seus códigos. Com 1.300 euros, que é o salário de um júnior aqui, você consegue alugar sua casa, desde que você não more num grande centro,
mais ou menos uns 700 euros, eu vou colocar nesse valor. Vai gastar uns 300 para você comer bem, caso você tenha família, levando isso em conta. Se for individual, uns 200 já está ok. Além disso, vamos supor que você tem que pagar a conta de luz, água, internet, porque o lugar onde você alugou não tem isso incluso. Você vai gastar tudo incluso 150 euros. A conta até agora daria 1.150 euros. Você ganhando 1.300, você ainda consegue guardar uns 150. Não é muito, mas com isso você consegue passear, viajar aqui tranquilo. Por exemplo, passagem de avião para a Europa. Depois que você consegue a primeira residência, você paga 80 euros com por exemplo, hotel para ir para a França. É baratíssimo se for para pensar. Claro, não é todo caso, tem que estar fora de temporada, mas é acessível. É um poder de compra legal. Faz sentido para alguns, talvez. Agora, na Alemanha, já muda muito mais as coisas. Na Alemanha, por exemplo, um dive costuma ganhar júnior 5.000 euros. 2.000 euros você vai ter todos os gastos que eu te falei até agora aqui. O equivalente na Alemanha. Na França, se você ganha mais ou menos a mesma coisa, vai para uns 3.000 euros. É um pouco mais caro o custo de vida lá. E na Espanha, é a mesma coisa que Portugal. Vocês que estão no Brasil e querem vir para cá, vocês provavelmente, quando forem ter o seu contrato, vai estar escrito que vocês vão estar ganhando 3.000 euros. Mas leiam bem, porque isso não é uma realidade. 3.000 euros ou 3 salários mínimos. Por que eles vão colocar isso no contrato? Você não consegue vir legalmente para Portugal sem estar ganhando pelo menos 3 salários mínimos enquanto desenvolvedor. Conseguindo isso, a empresa te coloca aqui sem problema e normalmente eles vão colocar o valor que eu passei aqui, 1.300, 1.400. Bom, ficou nítido? Ou ainda ficou faltando alguma coisa, Daniel? Show de bola. Eu vou passar a palavra agora para o Alexandre. Falei certo? Opa, é Alexandre. Ok. Depois eu continuo com os outros, que ele foi o primeiro que eu vi levantar a mão. Não, tranquilo. Então, eu queria saber mais pela parte do inglês, né? Sabendo que o inglês ele é muito importante para trabalhar fora, eu queria saber o quão importante ele é. Se ele é a barreira final para, tipo, contratarem a gente lá fora mesmo, ou se ele é só o primeiro pré-requisito que a gente tem que buscar para conseguir um emprego lá fora. Olha, eu vou te falar exatamente o que um amigo sênior meu falou para mim. Sem ele, você não consegue trabalhar aqui, a não ser que você tenha bons contatos. Mas por que ele é tão importante? Porque você vai trabalhar com o mundo inteiro aqui. Muitas pessoas com muitas línguas, muitas culturas vão estar na empresa de tecnologia. E o que mais tem aqui é desenvolvedora de software como terceirizada. Isso é muito famoso, então é muito comum você ter uma equipe que tem um francês, um alemão, um austríaco, um brasileiro, um americano. Então, eles precisam que você pelo menos se comunique de alguma forma. Não precisa ser algo incrível, mas pelo menos, eu entendo o que você está me dizendo, mesmo que você repita 5, 6 vezes, e eu consigo te dar uma resposta. Isso para cargos de desenvolvedor, tech lead, que você precisa de inglês fluente, ou para alguma gestão, metodologia ágil, é necessário. Respondido a Certo. pergunta, Alexandre? Super, super respondido. Valeu, viu? Nada. Eu vou passar agora a palavra para o Luiz Gabriel. Olá, boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Assim, eu já morei 2 anos em Portugal, eu morava em Braga, eu não sei onde é que você mora, eu até É queria pertinho daqui, eu perguntar. moro em Setúbal. Sei mais ou menos onde é que fica. E assim, futuramente eu pretendo voltar, né? Só que eu vejo uma questão que eu acho que é muito forte, e aí eu queria saber de você, se isso é verdade, é que as empresas elas preferem que nós nos transferimos para aí, né? Tipo, morar aí mesmo, elas preferem pagar um auxílio ali para mudança. Muitas vezes eu vejo isso em vaga, né? Do que me contratar eu estando no Brasil.
Isso é, tipo, é verdade, é mais recorrente, que eles preferem que a gente se mude mesmo para Portugal, ou que não? Olha, o que você disse está certíssimo, mas o porquê que eles preferem isso? Porque eles não gostam da metodologia remota aqui. Eles são muito fã da presencial e da híbrida, principalmente da híbrida. Mas quantos dias é híbrido para eles? Mais ou menos uns 3. É quase um trabalho presencial. Eu diria que é um semi-remoto. Entendi. Então, dá para você trabalhar remotamente? Dá. Eu conheço casos que trabalham remotamente do Brasil para cá, mas são raridade. É super normal eles te oferecerem um contrato, no contrato bonificação suficiente para você vir aqui legalmente, depois eles te falam um salário. Porque mesmo os benefícios que eles te dão, de moradia, alimentação, não vêm para a realidade do país. Porque 100 euros para você ter benefício de moradia, você não vai achar casa por 100 euros. É muito difícil. Uhum. Então, se você É, não está acostumado, exato. eu acho que assim, não, é tipo, o que eu ia falar é que eu acho que nem quarto a gente acha, né, por 100 euros, eu acho que em nenhum lugar. Só se for realmente, sei lá, dentro de uma aldeia, alguma coisa assim, sabe, que esteja mais pro interior, né? Sim. Mas seria tipo um auxílio. É porque eu realmente eu não sei quanto é que é o auxílio que eles dão, né? Óbvio que vai variar de empresa para empresa, talvez até de cargo. Mas eu estava perguntando isso mesmo porque eu sinto que a porta de entrada de Portugal para os desenvolvedores é bem pequena, sabe? Eu sinto que, tipo, há poucas vagas júnior, muito menos. Não vejo muito. Não parece um mercado muito grande, entende? Para mim, assim, na minha visão. Pelo menos Olha, assim, pode falar. não, continua e depois eu Não, falo. eu só ia terminar mesmo o pensamento. Falei. O principal daqui é que eles precisam de plenos e sêniores. Júnior nem tanto. Porque existe muito problema de sistema e protocolo aqui. Porque é uma cultura muito papel ainda. Então, certos detalhezinhos, um júnior vai ter muita dificuldade. Eles gostam de linguagens de baixo nível, como Java e C. Isso é uma paixão para eles. Então, se você sabe essa linguagem, você arruma emprego. Mas não adianta ser júnior. Por quê? Aí a gente tem que ver a cultura de Portugal e da Europa no todo. Portugal já foi líder mundial, então é uma cultura muito retrógrada. Eles gostam muito da ideia de eu sou o dono, eu fabrico isso, era assim. Então, para eles, não faz sentido eles terem um júnior, porque o júnior, por exemplo, não fez a faculdade daqui. O júnior, normalmente, ele não estudou o que eles querem que você saiba, mas não necessariamente é o que você tem que aplicar na empresa. E claro, somos brasileiros, estamos em outro país, ou vamos tentar vaga para outro país, as pessoas têm preconceito também. É mais difícil. Mas o que eu vou te falar é o que um tech recruiter falou para mim. Vagas para júnior tem? Tem, mas não são divulgadas no LinkedIn ou em outras plataformas. Elas normalmente são preenchidas por conhecidos. Entendi. Até faz sentido isso mesmo. Tá, acho que em geral, tipo, já deu uma clareada, porque eu já cheguei a enviar alguns currículos, né? Mas realmente a falta de experiência também é o inglês, né? O inglês eu já vi que é realmente bem importante, apesar da gente falar português também, né? Que nem eles, é bem importante mesmo. Não acho que hoje há uma vaga assim. Eu conheço até um dev, na verdade, que ele trabalha com Python e Django, e ele trabalha em Portugal, né? Ele se mudou para Ele tinha um restaurante no Brasil, se mudou para Portugal para trabalhar como dev e tá se dando bem, né? Eu ainda vou pedir algumas dicas a ele e tudo mais, mas ele não fala inglês, né? E aí foi até o que eu perguntei para ele, pô, tu não fala inglês e tem uma vaga aí boa e tal, tá bem aí? E ele falou, pô, eu até tenho uma boa vaga, mas eu tinha recebido uma proposta de para me mudar para Madrid, mas eu não posso ir porque eu não tenho inglês, sabe? Então, tipo, eu acho que limita bastante mesmo. Até de qualquer maneira a gente vai ficar meio limitado, né? Até se a gente conseguisse uma vaga, né? Mas em geral é isso mesmo. Muito obrigado aí. Nada.
E aproveitando para reprisar o inglês, numa entrevista que eu fiz, eu fiquei até um pouco intimidado, que o entrevistador chegou para mim e falou, tá, eu vi que você tem inglês fluente no seu perfil, vamos conversar em inglês a partir de agora na entrevista? Todo medo de quando alguém vai ser entrevistado é que isso vai acontecer. Pô, o cara tá me testando aqui agora, eu tenho que mostrar que eu sei o que eu sei. Dá um choque. Tanto que na hora eu fiquei nervoso, os primeiros 2, 3 minutos eu gaguejei, mas depois se desenrolou tranquilo. E eles pegam bastante no pé. Mas, prosseguindo, eu vi o Pablo levantar a mão primeiro, antes de todo mundo. Pode ser você, Pablo? Rapidinho, deixa eu só dar um comentário aqui, que até falaram aqui no chat. É que a tela de fundo sabe, que tu tá usando do Fax aí, ela tá meio bugada contigo. Acho que ela tá, tipo, meio que entrou em você aí, e aí... Virou ícone agora. Vai ficar gravado. Vai ser o bordão a partir de agora mesmo. Eu não te escuto, Pablo. Muito Muito boa tarde. baixinho. Boa tarde, beleza? Tá bom aí? Tá alto? Perfeito. Beleza. Você tirou a maioria das dúvidas que eu tinha praticamente, né? Eu vou dar uma... na verdade, agora sim, realmente eu vou para dúvidas específicas, assim. Bom, escutando você foi para Portugal por gosto mesmo, né? Porque, tipo assim, igual ele estava falando aqui, o Luiz falou, o mercado aí, a princípio, para o Júnior já não é muito aquela coisa visível, né? E agora eu vou entrar no ponto que me tocou, esse meio. Como é que é o salário do pleno, que você falou mesmo? Você pode dar uma repetida, por gentileza? Claro, sem problemas algum. O salário Do de júnior, do pleno... pleno e do sênior, né? Vamos lá, só para eu... Olha, eu vou te dar uma média um pouco melhor que vai se encaixar. Um júnior ele pode receber desde o salário mínimo até uns 1.500. A média, de 1.300. Um Certo, pleno, ele vai receber de 1.800 para cima, normalmente até uns 2.500. É um salário ok. certo. Eu vou... tá, fala do sênior, desculpa. Às vezes eu sou ansioso, eu vou Isso. cortar. Não, sem problema algum, fica tranquilo. Foi. O sênior, ele recebe de 2.500 para cima. Aí, Certo, existem boatos, mas isso é boato. Dizem sêniors que ganham 5, 6 mil euros aqui. Eu não conheço onde certo. estão. Eu gostaria de saber. Então, justamente assim, por isso que eu falei, eu não sei qual que é a sua experiência, assim, nesse sentido, aqui para o Brasil, né? Por isso que eu perguntei se realmente você quis ir para Portugal, não sei se foi por salário ou por gosto, entendeu? Por isso que eu entrei nessa pega. Bom, eu ouvi dizer, camarada meu que trampa na área mesmo, só que ele é de banco de dados e tal, só que ele chefia equipe, ele faz liderança e tal, sabe? Ele diz que hoje tem JS ganhando 13 pau, ali na Faria Lima e tal. Fala que ganha, é pleno e sênior. Aí, aqui eu não sei, realmente eu estou um pouco perdido de fazer essa conta de euro para real, tá ligado? Eu realmente estou plenamente perdido nisso, né? Uns 1.500 euros, não, 1.300 dá 7.500 no Brasil. Certo. Então, por que eu entrei nessa pergunta? Porque parece que Portugal paga menos, se for realmente de fato o que meu amigo falou, entendeu? Ele falou, cara, tem pleno ganhando 13, sênior, depende de você, ele falou. Então, bom, beleza. A Europa, em si, pelo que você falou, paga melhor, é isso? Tirando Portugal? Portugal deve ser visto como uma porta de entrada para você ter acesso ao resto da Europa. Enquanto deve, isso é um ponto que eu acho que é a pena reprisar. Você consegue Interessante. emprego em outros países sem precisar do visto necessariamente. E vale mais a pena. Não vale a pena Entendo. vir para Portugal se você quer morar em Portugal apenas pelo dinheiro. Você É não vai... isso, agora você entendeu o que eu perguntei. Você começou realmente para entrar na Europa. Botei, agora eu entendi essa pega aí. Eu posso explicar o motivo de eu ter vindo para cá, que minha mãe já tem casa aqui e eu resolvi me reaproximar dela. Foi só por isso. Tá, não, desculpa, porque a gente está pensando Não, aqui fica hoje, né? Não no tranquilo. pessoal, está pensando em um salário legal, né? Uma coisa mais viável. Mas, pelo menos da minha parte, que me interessa, você tirou bem a dúvida. De repente, se eu, por exemplo, quero entrar para mudar europeu, Portugal vale a pena para um começo. Eu estou Mais ou perguntar a ele menos como é isso. que é a questão de emprego lá em Portugal.
Não, sim. E finalizando aqui, como é que estão as coisas? Por exemplo, os indianos que são muito contratados também, Portugal não entra nessa pega. Como é que funciona isso? Não sei se você conhece também. Existe um preconceito muito grande. Você, enquanto homem branco, é bem visto aqui até. Se você foge dessa linha, eles costumam ter um preconceito, vai aumentando. Brasileiro sofre preconceito, mas não é tanto. Certo. Então, os indianos, o brasileiro que contrata, pelo visto. Todos os Porque outros tem. países costumam contratar. Portugal, não. Ah, Algumas tá. empresas abrem exceções, mas a maioria é bem racista mesmo. Não, Infelizmente. entendi. É que eu fiz essa pergunta também por causa da questão do salário, né? Porque eu sei que tem brasileiros aqui contratando indianos que ganham menos, ouvi dizer, né? E que fazem muito bem. Olha, eu vou te dar um exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos, se você for júnior lá, você recebe em média uns US$ 6.000 mês. É normal. Mas tem muito brasileiro sendo contratado sênior para ganhar 2.000. Por quê? O Tech Recruiter vê quanto daria no Brasil. Dá em média uns 10.000, 12.000. Por que que eu vou pagar o cara um salário que lá 6 ele vai mil. ser ricaço, exato, se eu posso pagar algo que para ele é bastante? É interessante isso, mas tem um ponto também que você vai me tirar a dúvida, que os Estados Unidos faz remoto, né? Tem essa outra parte, Sim. essa pega. Então, eu conheço um amigo meu que mora aqui no Guarujá, que eu sou do estado de São Paulo aqui, né? Mora aqui e trabalha para os Estados Unidos, sabe? O cara um mora na Praia Grande, o outro lá, o outro trabalha para o Canadá também. Eles falaram, Sim. cara, é tipo isso, é 2, 3 mil dólares, mas para eles, porra, tá bom pra caramba, né? Imagina um júnior ganhando 3 mil dólares, 2 mil dólares, eu solto fogos, fala aí. Sonho de consumo. Tá, aproveitando, finalizando, esse módulo que a gente está falando de salário é para front-end, é para full stack, Full como é que stack. tá? Full stack, Full né? stack. Exatamente. E Front-end não tem. recebe a metade do que o full stack vai receber. Uhum. Então, meu camarada que falou para mim que esse cara que ganha 13, ele é pleno, mas ele é front-end, sabe? Mas deve ter um full rodando, né, junto, né? Alguma coisa assim, então. Olha, eu vou te dar um exemplo de uma entrevista que eu fiz que falaram para mim. Eu só não posso te contratar. Você tem capacidade para exercer a vaga, mas não posso te contratar porque você não tem back-end. Então, é o mínimo, né? Porque, aproveitando, né, vou finalizar aqui e deixar o próximo, tipo assim, o full stack existe, sei que sim, mas, por exemplo, o ideal mesmo é focar numa específica, né? O cara sabe a parte, por exemplo, falando em questão de linguagem, ele pega uma linguagem back e uma front, para facilitar, né? Não ficar abrindo muito, assim, né? Por exemplo, vamos supor que eu escolho Java para o back e JS e React para o front. O que você acha da minha ideia, por exemplo? Olha, React, só a maioria das vagas, é interessante. Para back-end, o que eu recomendaria é Java, mas é uma linguagem muito verbosa, muito Sim. demorada de se aprender a curva de aprendizagem. Ou C#, Eu, que é mais eu ok. fiz um curso de Java um tempo atrás, eu tenho que retomar ele, lógico, né? Por isso que é difícil pra caramba a orientação a objeto, né? É uma coisa que ainda consigo ficar na trave, porque hoje eu trabalho, eu estou em transição de carreira, sabe? Então eu não consigo ver quase nada, eu já pego a matéria, já desenvolvo o projeto e a galera vai me ajudando nas turmas aí, tá ligado? Eu tô desse jeito, mas eu sei a linguagem, eu conheço o que eu tô aprendendo, né? Bom, mas é isso, então. Você acha legal, de repente, tentar desse jeito? De repente, posso ver Python também, enfim, mas, por exemplo, escolher uma só para começar, né? Não ficar abrindo vários leques assim. Olha, segue o manual da Tribe. O da Tribe é bonitinho. Tu vai conseguir emprego full stack tranquilo com o que a Tribe ensina aqui. Vou te dar um exemplo de que eu estava conversando com uma amiga minha que já está trabalhando. Ela acabou de entrar, saiu da Tribe. A Tribe ensina MongoDB, que é um banco super recente. Um sênior perguntou para ela como funcionava tal carry. E ela sabia. Porque aqui na Tribe foi ensinado, eles ensinam coisas recentes, é um material atualizado. Eu sei que a gente fica nessa ansiedade de querer trabalhar, arrumar emprego, achar que não vai dar certo, mas tudo que está aqui é perfeito. Você vai evoluir muito ainda no back-end. Front-end, tu evolui um nível, te prepara para o back, e em back você vai crescer mais ainda. Vai se exponencializando aqui dentro. Mas fica tranquilo. Qualquer coisa, Legal. eu estou um Slack de distância. Manda uma mensagem, a gente troca uma ideia um pouco mais profunda com isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. Deixa eu Nada. passar para o próximo aqui, senão eu vou atrapalhar. Um abraço. Não tá atrapalhando não. Pode ficar tranquilo.
Eu fiquei um pouco perdido agora em quem abriu a mão, mas eu acho que foi a Karina. É o Matheus que está na frente. Matheus. Matheus? Não, se quiser, pode ir, Perfeito. Karina. Posso ir depois de você, não tem problema não. Tá, então é meu é rapidinho. A minha questão é. Boa tarde primeiro, né? Desculpa. A minha questão é se eu preciso de diploma, porque, por exemplo, eu só tenho a Tribe na área de programação, porque eu vim de transição de carreira. E eu fico com receio de, tipo, você precisa de faculdade para ir para fora, entendeu? Olha, isso é um misticismo. Não precisa. Todas as vagas que você for ler, vai estar escrito 5 anos de tal faculdade, no mínimo um mestrado aqui. Você se candidata para a vaga, tu vai falar com o Tech Recruiter, ele vira para tu e fala, não precisa não, sabe tal stack? Você aí tem experiência em alguma coisa, já fez algum projeto? Já. Ah, vou te passar um exame técnico. É mais ou menos isso. Pode ficar tranquilo. É exatamente o que o Pablo falou no chat. O mais importante é ter o inglês. Depois querendo ou não, para vocês conseguirem vagas melhores aqui no exterior, é experiência de mercado. É o que predomina aqui. Quanto mais tempo de experiência ter, mais garantido. Mas faculdade não precisa não. Obrigada, então, viu? Nada. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Matheus. A minha dúvida, rapidinho, seria, tipo, a pessoa que tem cidadania portuguesa muda alguma coisa na facilidade para arrumar emprego aí? Muda. Muda. Por exemplo, modalidade de contrato. Eu tenho direito a mais benefícios tendo cidadania portuguesa. Pouca coisa. Como eu disse, tu vai ganhar uns 100 ou 200 euros a mais. Nada tão impactante assim. Ah, entendi. Não, era só isso mesmo, para saber se tinha alguma diferença. Assim, levando em conta dos outros países, que enquanto você reside em Portugal, você não pode receber contratos de outros países, a não ser que tenha uma empresa portuguesa interceptando isso no meio. Diferente do Brasil, você abre uma PJ e vida que segue, aqui você é obrigado a ter uma empresa portuguesa fazendo o meio termo. Entendi. Tá bom, então, obrigado. Nada. Agora é o Matheus Jorge, não é? Ou eu estou perdido? Eu não lembro se alguém levantou a mão na minha frente, mas se alguém tiver levantado, por favor, pode perguntar. Opa, boa tarde. Boa tarde. Pode concluir, Leandro. Não, desculpa, é que eu percebi agora que estava com a loja aberta. Eu só cumprimentei uma pessoa que passou aqui na rua. Tô Não. escutando a conversa, obrigado. Fica tranquilo. Mas Posso- seja amigo do Linter. Ele é a melhor coisa que tem. Posso fazer a pergunta, então? Pode, fala. Gabriel, você chegou a comentar sobre alguma questão de salário, sobre o júnior na Alemanha, o júnior aí em Portugal. Pelo fato aí da Europa, questão de país, o requisito básico para um júnior muda? Tipo, em Portugal eles pedem um requisito mínimo, em Alemanha outro. Como que fica? Olha, vamos pensar Portugal. Portugal tem uma parceria com o Brasil, é mais tranquilo de trabalhar por documento. Isso é um ponto positivo. Mas leve em conta que você vai ter mais concorrência. Então, enquanto um júnior para a Alemanha, ele precisa saber o básico do alemão para conquistar o coração deles, um júnior aqui já fala a mesma língua. Então, você está concorrendo com todo o mercado brasileiro também. Então, é mais difícil de entrar se você estiver no Brasil. Estando Mas aqui é mais tranquilo. Não é fácil, mas é um pouco menos difícil. fora a língua, assim, a questão de hard skill, você acha que muda muito? Olha, o que eu vi de vaga até agora, o que eu me candidatei, um júnior ele precisa saber fazer o crudizão básico, que é o criar alguma coisa, ler, fazer atualização e deletar. Então você aprende isso na Tribe, especificamente, em back-end melhor. Enquanto front, vocês vão aprender a fazer o FAT, que é a parte de ler. E é isso que um júnior tem que saber para todos os mercados. É esperado na Alemanha que quando você vai se candidatar para lá, você tenha esse conhecimento já pré-estabelecido. Em Portugal é esperado isso também.
Só que cada país, eles costumam ter um gosto específico para o stack. Vou te dar o exemplo do Canadá. O Canadá é fissurado por Python. Se você aprende Python e C, tu tá tranquilo. Aqui em Portugal, o pessoal é fissurado por Java. JavaScript também tem e Angular. São frameworks que eles gostam muito. React tem, Vue tem, mas não se compara com o que eles pedem de Angular. Entendi. Agora eu vou te dar o exemplo do Japão, que eu tô mais ou menos por dentro. Não sei tanto assim. O Japão é um lugar onde não tem preferência no framework, mas tem preferência em back-end. É outro que eles adoram Java. Java e C. Mas agora tem uma discussão se vai ser C ou C++ lá, porque tem um pessoal que não gosta tanto de C por ser uma linguagem antiga. Mas enfim, isso é outro assunto. Era mais isso que eu queria saber mesmo. Tipo, dependendo do país que eu for me interessar, eu tenho que saber alguma coisa específica ali, porque seria com que eles mais trabalham. Mas é isso mesmo, né? É mais uma questão cultural. Entendi. Tá bom, então, valeu. Nada. Agora, Nihong, é você? E aí, Como vai? estão me ouvindo Boa bem? tarde. Consigo. Tá com um pouquinho de eco, mas tá perfeito. Show, melhorou? Mesma coisa, mas pode continuar. Tá ok, o Então, áudio. então, cara, você pode contar pra gente como que é um dia de trabalho seu? Tipo, o que que você programa, o que que pedem para você fazer, como que você faz, quanto tempo do teu dia você tira para fazer, o que você programa, para que que eles pedem isso, em que isso é usado, por que que você faz, você pega um projeto só e atualiza sempre aquele projeto, você trabalha com vários projetos, tá ligado? Conta um pouquinho pra gente aí como que é o trabalho exatamente, o seu. Então, enquanto pessoa estudante, eu ainda não estou trabalhando aqui em Portugal. Eu só estou fazendo a tribe, estou me candidatando ainda. Eu posso te falar o que eu já conversei com alguns amigos meus que estão Boto fé. Ah, beleza, boto fé. Eu pensei que você trabalhava em Portugal. Não, não, não. Por enquanto, só pessoa estudante. Mas daqui o que eles pedem é pluralidade de projeto e fazer rápido. Eles querem que você faça um projeto rápido para que você já entre em outro. Então, velocidade. Por exemplo, tu pode usar um CSS da vida clássica ou usar um framework. Framework você perde um pouco de criatividade e pouca coisa, mas faz muito mais rápido. Eles gostam disso aqui. Tem o Indie, é famosinho aqui. Eu vi muita gente gostando do Bootstrap, mas eu sou contra o Bootstrap. Não sou fã, não. Agora, eu acho que é o Felipe Henrique. Depois é o Gerber, se eu não me engano. Opa, boa tarde. Vamos lá, então. Queria te perguntar se você tem alguma estimativa em relação à Itália. Olha, o que eu ouvi falar da Itália é que eles estão dando bonificação para dev que vai para lá. Eu sei que se você for para lá com a intenção de criar família, criar casa, o governo eles tem te ajudado, desde que você tenha descendência. Entendi. E você acha que bastaria o inglês? Para a Itália em específico, não. Para a Itália, Não, né? falaram que Entendi. tem que estudar italiano também. Mas deve funcionar. Você deve conseguir entrar no país. Mas para cargos de sênior, pleno, eles vão querer que você tenha uma proficiência na língua. Entendi. E em relação à remuneração, tem alguma ideia de como tá? Itália, eu acho que segue a linha da França. 5.000 euros, mas o custo de vida eu não faço ideia. Entendi. Assim, para quem ainda está no Brasil, você não acha que seria interessante o cara pegar uma experiência aqui, não sei, pelo menos um ano, para depois tentar dar essa virada aí de país? Olha, para você que está buscando senioridade e salário, compensa se for salário. Não querer morar aqui pela cultura e tal, compensa muito mais ficar no Brasil durante uns 3 anos, tu vira pleno. De pleno para sênior, você vem para cá. Você vai receber mais ou menos o que um pleno recebe e você faz a transição para virar sênior aqui. Ah, tá. Não, não, show.
Eu te pergunto por quê. E em relação à Irlanda? A Irlanda paga bem, tá? O interesse costuma ser maior, até porque é inglês nativo lá, né? Sim. Tem um amigo meu irlandês que tá recebendo 7.000 euros. Ele é pleno e é um salário bizarro. Eu tava até brincando com ele para ele me arrumar um emprego desse, porque é incrível. Show. Não, eu te pergunto por quê. Até mesmo antes de... Meu background é jurídico, né? Não tive satisfeito, acabei vindo para a Tribe após uma série de coisas, né? Que a gente repensa a vida e vim. Mas antes eu cheguei a pensar ir para o Canadá com a pessoa que eu estava relacionamento anterior, ela já morou no Canadá, ela até é da área de TI, hoje ela é analista de requisitos também, tem experiência legal. Mas por conta de uma descendência longínqua que eu tenho, né, parentesco por lá, eu nem sei direito quem é a pessoa exatamente, parece que eu tenho direito e acabei comprando uma passagem daquelas de urbe, sabe, para a Itália. E por conta da Tribe, eu poderia viajar esse ano, mas eu posterguei para o ano que vem. Por isso que eu estou perguntando. Estava cogitando fazer aquela questão do processo de cidadania italiano, né? Que estando presencialmente lá, eu teria que ficar aí uns 3, 4 meses, né? Localmente para conseguir. E aí, por esse motivo, as perguntas são tão específicas, né? Eu vou te falar um pouco do que eu planejo. Eu planejo morar no Canadá, então eu acho que vale mais a pena o Canadá. Mas já ouvi que a Itália vale a pena. Eu não posso falar que lá é um país ruim. Tudo que me falaram até agora lá é que vale a pena, só que, novamente, eu não tenho embasamento suficiente para te falar exatamente o que é. Não, bacana. O Canadá é bem carinho, né? Você migrar para lá, dependendo de como for. E aí o teste de inglês, né, principalmente. O Duolingo é uma alternativa legal agora, tá? Metade do... Se eu não me engano, o TOEFL. Tá metade do preço do TOEFL. Tipo assim... Perdão, pode falar. Tá $50, se eu não me engano. Bacana. Assim, até uma coisa que, se tiver alguém aí interessado, né, eu possa contribuir também. Eu cheguei a comprar no ano passado um acesso a uma comunidade lá para pessoal que queria ir para o Canadá, né, não só da área de TI, né, no geral. E aí tem aquela estratégia que o pessoal faz por college, né? Tem os colleges, inclusive de TI também, mas, cara, são caríssimos. Você vai botar assim, uns 150, 200k na mesa para você poder ir lá. Mas vai sair com diploma, né, de lá, de TI. E como TI é uma área muito aquecida, a chance de êxito é muito cara, mas é fora da realidade de 99% das pessoas, né? Olha, o do Canadá, inclusive, eu sou contra fazer faculdade de TI, mas o do Canadá eu faria. Lá eles ensinam muito profundo a base teórica. É caro, exatamente o que você falou, mas a qualidade de ensino é absurda. É um sonho meu em particular. Eu gostaria. Show. Obrigadão, Gabriel. Nada. Eu vou responder agora a pergunta da Juliana antes do próximo, Felipe. Olha, sobre testes, você enquanto júnior, se você fizer testes, é o seu diferencial. Se você quer trabalhar só com testes, eu posso te recomendar ver que há, mas é mais sobre qualidade de produto e não fazer testes unitários. E sim, vale a pena. Depois eu vou pegar o link aqui da pesquisa que eu participei sobre testes, que tem uma ferramenta bem legal que está sendo desenvolvida aqui em Portugal, que é, ao invés da pessoa ela perder tempo fazendo testes unitários, o aplicativo em si vai ler o seu código, gerar testes e te falar como o seu código está. É bem similar ao uso do Striker, eu não sei se vocês já viram o RTL, eu não lembro, mas é super ágil. Só que não é para JavaScript, é para Java. Mas é absurdo o que aquela inteligência artificial está fazendo. Mas não sei se ficou nítido o que eu estou tentando te explicar, é que testes é o que diferencia quando for fazer um teste técnico.
Se você fizer o teste de aplicação, funciona tudo direitinho e a chance de você ser contratado é mais alta. Ficou nítido? Bom, vou continuar. Felipe, sua vez. Fala, Gabriel, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou sim. Boa tarde, Primeiro, muito aliás. obrigado. Boa tarde, né? Muito Uhum. obrigado por ter tirado um tempinho para conversar com a gente hoje. A minha pergunta é mais uma questão assim, que as pessoas têm interesse em pegar um emprego fora do Brasil e se mudar para um país, seja por experiência ou seja para residir. Eu queria saber assim, qual foi o maior choque cultural que você teve, qual foi as maiores dificuldades de adaptabilidade que você teve em Portugal, porque eu já conversei com algumas pessoas que têm interesse de morar em Portugal, definitivamente, e eu acho importante trazer isso, porque muitas pessoas têm uma visão muito elevada do que é de fato. Eu gostaria de saber se realmente a qualidade de vida é muito superior à do Brasil ou se é uma questão de pontos fortes e pontos baixos. Eu gostaria de saber disso, que você trouxesse isso para a gente. Obrigado. Olha, se você conseguisse uma vaga para a Alemanha em específico ou para uma da França, a França é menos seguro que Portugal, mas paga melhor. São países que têm uma taxa tributária maior, mas como você, enquanto deve, ganha muito mais, faz sentido. Agora, em Portugal, comparado com o que você vai ganhar como dev júnior no Brasil, Portugal não faz sentido. Se você vem para cá, eu quero pegar cidadania portuguesa porque eu acho que vai ser uma facilidade para mim no futuro, eu aposto nisso. Faz sentido, mas só para isso. De resto, não faz. Se você é casado, por exemplo, e os dois vão trabalhar com tecnologia, faz sentido, porque aí vocês conseguem dividir o aluguel e não fica nada pesado para vocês. Porque o mais caro daqui é o aluguel, o restante é barato. Perfeito, muito obrigado, Gabriel. Acho importante trazer essa visão. Tem muitas pessoas que têm uma visão, que nem o Clinton colocou ali, muito romantizada do que é. E tem todos os seus pontos positivos, como também pontos negativos, né? Muito obrigado, viu? Nada. Bits, pode falar? Opa, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se que eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se você falou já sobre isso, mas é sobre a questão da gente trabalhar remoto para Portugal. Se você sabe mais ou menos sobre isso, se precisa de inglês, como que funcionaria as coisas. Olha, como eu tinha comentado mais cedo, trabalho remoto para Portugal é difícil, não é tranquilo de arrumar, e sim, você vai precisar do inglês. Enquanto o trabalho remoto, você não consegue trabalhar sem o inglês, é necessário. É pré-requisito até onde eu sei. Ah, sim, entendi. Mas, se você conseguir uma vaga, por exemplo, aqui em Portugal, para receber 1.300 euros, 1.500, remotamente faz muito mais sentido, aliás, você continuar no Brasil. Porque aí você vai estar ganhando os 8.000, 9, enquanto aqui você estaria ganhando o equivalente a uns 3.000, 4.000, por causa do aluguel que você tem que pagar alto. Uhum. Então, é mais difícil conseguir um remoto que a gente estando no Brasil do que estando em Portugal? É que o remoto em si em Portugal é muito difícil. É muito menor do que o presencial. Aqui é muito comum metodologia híbrida e presencial. A híbrida com 3 dias indo para a semana, a presencial com 100%. Tanto que normalmente eles gostam de contratar brasileiros que são pleno para vir para cá, morar aqui e se adaptar à metodologia híbrida. Eu já ouvi falar isso, eu achei até absurdo de você ser contratado para ser remoto, mas tem que morar no país. Chega a ser cômico. Ah, sim, Mas entendi. é cultural deles. Ah, entendi. Obrigado. Nada. Gabriel, meu xará, prossiga com a palavra. Salve, Xará! Cara, feliz demais por você estar palestrando aqui hoje, entendeu? Você é um cara assim que... Ah, melhorou Pode continuar. agora? Melhorou, Opa! melhorou. Ah, não. Você é um cara que eu tenho uma admiração muito grande aqui na turma 25 aqui, a gente já trocou algumas ideias já e, cara, satisfação muito grande estar aqui te prestigiando.
Eu, vendo todas as perguntas aqui, ficou uma dúvida aqui para mim. A questão burocrática, por exemplo, eu sei que aí eles não vão contratar a gente de forma CLT, é do PJ. Você sabe mais ou menos qual que é os trâmites, quais impostos que a gente paga nessa conversão? Você sabe como é que funciona essa parte burocrática? Valeu, meu cara. Você diz trabalhando remotamente, morando no Brasil, é o caso? Isso, exatamente. Você tem que pagar todo o imposto do país. Por exemplo, você trabalha para a Alemanha, 27% do seu salário vai embora só de imposto. Depois disso, você fica com o resto do salário. Mas isso é estando lá ou estando no Brasil. Se você ganhasse, por exemplo, seus 5.000 euros, você é obrigado a pagar 27% do seu salário direto, na cara, de primeira. Mas, estando no Brasil faz sentido. Tu vai ter a taxa da conversão ainda, que vai te comer normalmente 1 a 2% do que você está transferindo. Mas fora isso, faz sentido. É tranquilo. Só que você perde todos os direitos de tipo plano de saúde, que normalmente é só para o país. Então, dependendo de quanto é o salário, não compensa tanto CLT, CLT não, é PJ no meu ponto de vista. Desculpa, só até atrapalhando os outros colegas aí, te perguntar o seguinte: você sabe se a pessoa tem que ter o simples, ou a pessoa tem que, pode ser MEI e conseguir também. Deixa eu ver se eu lembro sobre MEI específico. Acho que você só é caracterizado enquanto MEI enquanto você recebe menos de 100 mil por ano. Acho que se você recebe mais de 100 ou 150, eu não lembro especificamente, você é obrigado a se tornar CNPJ fixo, deixa de ser MEI. É que aí eu já não lembro, eu estou afastado um tempinho da parte de legislação para PJ, mas acho que é de 100 mil ao ano ou 150. É faturamento, tá? Perfeito. Simples. Eu vou te dar a deixa agora. É simples, né? Clinton. Clinton, ok. Isso. Peço perdão. Boa tarde a todos. Gabriel, queria fazer para você 2 perguntas. A primeira, meu grande objetivo é trabalhar para empresas do exterior, né? Então, venho me preparando do ponto de vista de inglês, por exemplo, aprimorando a língua, e acredito que no final do curso da Tribe, eu estou na 2ª semana do curso, já vou estar com nível aí, pelo menos avançado no inglês. Dito isso, que conselhos você daria para alguém que está começando agora na turma 30, que a turma começou muito recentemente, de como se posicionar no sentido de o que foca mais em termos de estudos? Eu vi que você comentou sobre a importância de ser não ir só para o lado ou do front-end ou para o back-end, tem que ser realmente alguém mais completo, não pensando em ser júnior, porque eu já tenho essa percepção que você tem, que é muito difícil você fazer um processo de migração como júnior, porque você vai chegar lá ganhando pouco e às vezes você fica com as contas muito apertadas, né? Então essa não é a minha ideia, mas pensando em migrar como pleno, uns 2, 3 anos aí de experiência. Esse é mais ou menos o meu objetivo no momento. Então, eu queria saber de você como você acha que eu posso ir construindo essa base sólida, o que eu deveria focar mais em termos de hard skills mesmo, né? Você comentou um pouquinho sobre Java, sobre Python em relação ao Canadá. Em termos de país, eu confesso que eu não tenho ainda uma opinião formada, né? Porque, como você comentou, o Canadá parece ser muito atrativo, eu já pesquisei bastante sobre isso. Portugal é uma ótima porta de entrada para o restante da Europa, porém você não vai ganhar muito dinheiro trabalhando lá. E a outra pergunta é muito mais simples e rápida, é com relação à classe média. O que você enxerga que uma classe média aí costuma ganhar em Portugal? Classe média, uns 1.300 euros. Classe seja, alta, 2.000 para cima. Acima de 2.000 euros você já vive bem
de maneira geral em Portugal, né? Deveria se viver, mas sim, se vive bem. Aqui em algumas partes de Portugal fica muito caro, como Lisboa. Apartamento de 50 metros quadrados é 1.500 euros. É muito É caro. absurdo. Mas sim, você é classificado como classe alta aqui. Agora, em termos de tecnologia, que você tinha me perguntado, o que eu acho? Linguagens com mais verbosidade são melhores para você se aperfeiçoar. Por exemplo, JavaScript. JavaScript, ele só é rápido, não é porque JavaScript foi compilado para ser rápido em cima dele mesmo. É que ele é feito em cima de C, e C é muito rápido, porque C você tem que especificar muita coisa. Então, o JavaScript ele é rápido porque usa C. C é rápido porque ele tem muita verbosidade. Você tem que detalhar tudo perfeitinho. Então, a máquina lê aquilo, ela não tem tempo de demora. Ela só lê e executa. Lê e executa. Então, um programador que consegue entender de fato o que acontece a fundo na linguagem, ele tem mais controle. Vou dar o exemplo do React, mesmo que vocês estão aprendendo. Se você tentar sortear um item e tentar pôr esse item no React, o React ele não vai sortear esse item. Ele não vai pôr para você na tela, ele vai bugar. O que você tem que fazer para que ele faça isso? Você tem que forçar uma re-renderização. Por quê? O React ele trabalha com Virtual DOM. O Virtual DOM, por conta própria, ele tenta evitar o máximo possível de re-renderização, porque isso deixa o JavaScript pesado. Então, se ele conseguir identificar algo ali que não precisa ser renderizado novamente, ele não vai fazer. O caso de sortear, o sort, ele não cria um novo array, diferente do método map, do reduce, do filter. Ele simplesmente altera os itens daquele array. Então, se você altera um item daquele array e devolve o array, o ponteiro é o mesmo. Se o ponteiro é o mesmo, o React não entende que aquilo mudou, apesar dos itens estarem em posições diferentes. Como você pode fazer isso enquanto pessoa desenvolvedora? Forçar uma renderização, fazer uma renderização artificial. Você apaga, por exemplo, o que tem naquele estado, e depois joga em cima de novo. Estou jogando em outro estado, é um exemplo. Você atualiza ele 2 vezes seguidas. O React ele é forçado a entender e fazer a renderização. Entende? Esses detalhezinhos mais técnicos, quando você vai se aprimorando enquanto dev, fazem toda a diferença. Você entender como, no final das contas, a base funciona. Então, novamente, se você quer progressão de carreira enquanto dev, eu acho que faz mais sentido você estudar a estrutura de como aquilo foi criado e por que foi criado daquele jeito. Algoritmo, eu diria. Ficou nítido? Você fala então da importância de conhecer essas linguagens mais de baixo nível, né? Sim, supondo que você queira se aprofundar mais no entendimento de performance. Se você quer simplesmente entregar um produto rápido, é entender pelo menos como aquilo funciona para que não ocasione bug quando você estiver desenvolvendo uma ferramenta no JavaScript. Só isso. Porque é muito mais difícil você treinar uma pessoa, muito mais caro, do que você simplesmente devolver uma programação de baixo nível. Python é a mesma coisa de JavaScript. Só que Python ele é muito mais tranquilo de você ler e ele tem menos bugs. Então, tenta estudar um pouquinho mais conceitual. Não precisa se aprofundar tanto, não. Pouca coisa. Joia, muito obrigado aí pelas respostas. Nada. Daniel, vai que é sua. Ô, Gabriel, o negócio tá tão bom que o tempo voou. Já estamos com 1 minuto para terminar. Mas acho que você consegue responder a minha e do outro para finalizar. É o seguinte, eu queria saber se você tem alguma dica para o LinkedIn, já que a Tribe bate tanto na tecla, não deve ser à toa, né? Então, se você tem alguma dica para o LinkedIn. E uma segunda pergunta, além do LinkedIn, soft skills, cara. Como é, ou muda alguma coisa em soft skills quando você está em uma outra cultura? Obrigado. Olha, eu vou compartilhar meu LinkedIn aqui para vocês. Podem me adicionar e vou compartilhar a tela e passar algumas dicas para vocês. Em específico do LinkedIn,
o que mais te importa para quem é um tech recruiter? Texto, que aqui são palavras-chave, e saber o que você é. Depois disso, a última coisa que é realmente muito importante são as competências. Visto que, se você passou no teste de competência, o seu perfil fica em primeiro, então, se eu for fazer um exame de seleção e eu recebo, sei lá, 3.000 pessoas, e eu quero fazer um filtro rápido, algumas tech recruiter fazem isso. Eles pegam os 100 primeiros e fazem um filtro a partir deles. Você pode aparecer em primeiro se você tiver o teste de competência. É a parte mais importante. Para o exterior, que é o foco, o LinkedIn ele tem que estar em inglês. Meu LinkedIn, como o foco é vaga no exterior, é todo em inglês. E o brasileiro, por si só, costuma gostar do LinkedIn em inglês. Mas se você quiser conquistar, de fato, uma vaga no Brasil, deixe ele em português. Isso, o grosso para se falar, sem entrar em muito detalhe técnico, pelo LinkedIn. O GitHub, commit, projeto com README. É muito importante. Quanto maior o número de commits, causa uma boa impressão. Você não precisa entrar todo dia e commitar algo inútil. Se for fazer isso, nem faça. Mas tente fazer os exercícios da Tribe e comita. Já é algo excelente. E de soft skills, Europa no todo gostam de pessoas introspectivas, mas que saibam falar. O brasileiro ele gosta por conta própria que a pessoa fale bem e puxe o assunto. Entrevistas que eu fiz aqui em Portugal, raramente eu sou obrigado a ficar falando. Normalmente o entrevistador pergunta o que ele quer e eu só respondo e dou o meu pitch. No Brasil, as entrevistas que eu fiz para o Brasil, você tem que fazer tudo por conta própria. O entrevistador só chega e fala, se apresente, continue. Quais projetos você fez? E acabou. Ele não vai se forçar mais que isso. Se você também não der tempo de entender quando ele quer falar, a entrevista não é muito legal. E sim, os empregos são pautados por soft skills. Hard skills, como eu falei mais cedo, a maioria vai sair formado com o mesmo nível na Tribe, que é um nível legal. É um nível excelente. Então, a média de que se forma aqui, hard skills está ok. Então, se você consegue chamar atenção, falar bem, a chance de você ser contratado aumenta. E, se possível, terminou a entrevista, pede um feedback. Vira para o entrevistador na hora. Pô, pode me dar um feedback? O que você gostou que eu falei, o que você não gostou, o que você detestou. A maioria vai te falar. Alguns não vão te falar, outros vão falar que vão mandar mensagem depois para você e não vão, mas não custa tentar. E se você, no final das contas, receber um feedback positivo, não, super gostei de você, mas você não se encaixa no padrão da nossa vaga, pede para se conectar com o recrutador. Porque se no futuro ele tiver alguma vaga, ele vai lembrar de você, porque você está na conexão dele. Então, faz sentido. Eu diria que soft skills é para isso. Não sei se ficou muito nítido dessa vez, porque eu acho que eu abrangi bastante. Pode perguntar, Pablo. Desculpa voltar aqui. Bom, Gabriel, excelente explicação que você deu. Vou te chamar, sim, para pegar umas dicas, cara. Como você recomendou, tá ligado? Tirar de ideias. E a pergunta final é assim, né? Você explicou bastante que a Tribe diz, né? É seguir o passo a passo mesmo, né? É deixar o LinkedIn bonito, arrumado, é deixar o GitHub ajustado. E finalizando, assim, escutei de uma outra experiência, recentemente, inclusive pela Tribe, essa resposta. Eu acho mais legal fazer uma coisa que funcione igual a caneta Bic do que ficar querendo fazer muita coisa, né? Por exemplo, meu portfólio, por exemplo, querer encher, nossa, que legal, eu ficar mudando o código 30.000 vezes e tal. Não, bota para funcionar primeiro, depois aprende, né? Arruma o trampo e vai e segue, né? Acho que é bem legal isso, né? É legal escutar de outras pessoas além de uma. Essa é a minha ideia, que tá tudo certo, né? Para tentar. Olha, às vezes o que mais prejudica é a ansiedade. Todo o problema de hard skills nasce de soft skills. Você fica nervoso, acha que você não consegue, no final das contas você se complica no código. Porque, querendo ou não, código assusta porque ele é diferente do que a gente vê no dia a dia. Mas ele é tranquilo de se fazer.
Só precisa de calma e dedicação, entende? Quanto mais você faz os exercícios, você vai ganhando prática. No final das contas, você vai evoluindo. Eu vou te falar, eu enquanto pessoa, há pouco tempo atrás, eu estava com autoestima baixíssima. Eu achei que ser desenvolvedor não era para mim. Teve 2 pessoas que pegaram minha mão na Tribe e mostraram, não, cara, tu já sabe isso, isso, isso. Olha só o que tu já aprendeu. Não, tu faz código assim. Estuda isso aqui, faz isso aqui. Cara, mudou meu dia. Uma conversa. Legal, boa ideia. Igual eu falei, né, para você, agora eu vou aproveitar, fazer o meu melhor no front-end para pegar o diploma e também já tentar emprego, tá ligado? E não querer fazer gigante, coisa maravilhosa, né? Mas o básico, né? Para poder arrumar o trampo, tá ligado? Acho que é bem isso. Igual eu falei, eu vou te chamar provavelmente para pegar umas dicas como é que tá meu LinkedIn, que eu vou ajustar algumas coisas, eu tenho que fazer meus deploys, sabe? Essas coisinhas básicas aí. E o GitHub também vou ajustar. Eu comecei um novo repositório. Eu tinha um velho lá que estava bem maltratado. É isso, cara. Obrigado pelas dicas, assim. Minha dúvida final era isso mesmo. Se o básico já basta para partir. Igual você falou, você fortaleceu outra ideia também, não precisa da faculdade, o importante é ter o conhecimento do que pede a vaga ali, no caso, e o inglês posteriormente, que minha próxima meta. Olha, eu vou dar uma puxada de saco num amigo meu que ele ajuda na organização do inglês, que é o Daniel. Vai no inglês, lá é um excelente momento para você melhorar o seu inglês. O Daniel mesmo tem um nível de inglês super legal, mas ele te ajuda a aprender tranquilo, porque ele fala com a sonoridade legal. Se ele vê que você está errando, ele vai lá e fala, não, pô, faz assim. Boa. Eu vou fazer um ajuste, eu vou começar, na verdade eu fiz o inglês pelo Kumon, né? Eu vou dar uma recapitulada e começar a chamar para falar inglês mesmo, tem que ser assim. Eu ouvi dizer de várias pessoas, tem que conversar inglês com alguém todo dia ali para você. Sim. É a melhor coisa que você pode fazer. Obrigado mais uma vez. Obrigado, igual o Felipe falou no início. Nada. Obrigado por disponibilizar um tempo por nós aí, para nós. Cara, um Slack de distância. Pode mandar mensagem que eu respondo. Por isso que eu falei, vou te chamar. Já te adicionei, Pode etc. ficar Tá tranquilo. ligado? Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Pode abrir o microfone agora, tá liberado. Gabriel? Acho que ele caiu. Tá aí, Matina? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. É sobre o LinkedIn. Assim, realmente é mais viável deixar o LinkedIn só em inglês ou deixar uma tradução em português assim para contratadores que são do Brasil? Eu fui só pelo inglês, porque meu foco é vaga internacional, mas se você quer especificamente para o Brasil, foque em português. Eu recomendo em inglês, mas é recomendação, não é algo necessário. Entendi. Perfeito. Obrigado. Bom, gente, acho que foi isso, deu horário. A gente até passou um pouquinho, mas o mestre que a gente trouxe hoje fala bem demais, né, gente? Não tem como. Então, Gabriel, cara, não tenho como te agradecer. Muito obrigado por disponibilizar. Eu sei que sua agenda é cheia, tem que estudar pra caramba, mas obrigado por compartilhar com a gente essas experiências. A gente sabe também o quanto você gosta de ajudar os outros, então só agradecer mesmo por tudo, pela parceria aí. Pessoal, muito obrigado pela presença também. Acho que se alguém quiser tirar alguma dúvida ou dar um feedback, a gente está sempre aberto para poder melhorar o programa. E, gente, a gente vai começar a tentar buscar pessoas, assim como o Gabriel, que tem uma experiência legal, culturas diferentes, para poder trazer, a gente trocar uma ideia. Então, a gente sempre vem com a gente aí, beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença. Até mais. Daniel? Pode falar, Pedro. Oi, só um recadinho, pessoal. Que nem o Daniel falou, vocês podem trazer feedbacks, mas se vocês tiverem sugestão também do que vocês querem ver, se vocês tiverem alguma pauta, traz pra gente também, beleza? A gente procura também outras pessoas para trazerem isso aí para vocês. Só isso. Valeu, Daniel. Valeu, gente. Até a próxima.